No ar, Momento da Odontologia. Apresentação, professor Lúcio Antônio Pereira. Nosso objetivo é compartilhar as especialidades da odontologia de forma clara e descomplicada. Olá, senhoras e senhores. Estamos iniciando mais um Momento da Odontologia Gnatos. Hoje, recebendo a ilustre figura do nosso querido amigo, professor, mestre Marcelo Vieira Silva. O Dr. Marcelo é graduado em odontologia pela PUC de Campinas, é mestre e especialista em periodontia pela Unesp de Araraquara, é especialista em implantodontia pelo Unifeb, professor da graduação e pós-graduação do curso de odontologia do Unifeb, plantonista do Pronto-Socorro Municipal de Araraquara, com ênfase em doenças infecto-contagiosas, clínica odontológica aqui na nossa cidade de Barretos, pai da Ana Laura e do Todd, mais conhecido como W, meu companheiro de Unifeb por vários e vários anos. E a partir de novembro, agora, próximo, ele passa a fazer parte também do corpo docente da PCD Regional de Barretos, ministrando um curso de cirurgia periodontal, que vai ter como público-alvo os profissionais da área da odontologia, bem como alunos e profissionais já graduados. Professor Marcelo, é um prazer tê-lo aqui conosco nessa tarde, nessa noite, e sabendo que o assunto é de muito interesse público, que você vai falar sobre periodontia, Periodontia é uma das especialidades da odontologia, Isso. É uma das 20 e tantas especialidades. E o que é a periodontia e a sua importância no contexto da odontologia? Bom, inicialmente, eu gostaria de agradecer o convite, da TV e do meu colega e amigo Lúcio. Obrigado. Tá? Nós que agradecemos. Foi duro trazê-lo aqui, mas nós conseguimos. A gente tem muitas coisas, assim, muitos trabalhos e cidades, viajamos. Bom, a periodontia, basicamente, ela é o alicerce da odontologia, tá certo? Sim. A periodontia cuida dos tecidos, eu acho que ele podia passar para mim. Eu sou um periodontista, eu cuido dessa área. Então é a área, são os tecidos de sustentação dente. Do dente. É o alicerce da casa. Isso, inclusive a gengiva faz parte. Sim. E a gengiva é a mais importante, talvez, nesse sentido, é que dá os sinais que alguma coisa está errada, tá certo? Principalmente o sangramento, que ele é um sinal... Gengiva sangrou, luz vermelha acesa. Gengiva normal não sangra. Pode procurar um profissional. Então, por favor, mais uma, Carlão. Próximo. Aí tá, então nós temos o tecido de proteção, que é a gengiva, tá? O ligamento periodontal, o cemento e o osso alveolar. Tá. Quando a doença periodontal, ela atinge só a gengiva, ela é chamada de gengivite. Tá? Que é o início de tudo. Sim. Tá certo? É onde não ela sangra, ela ligamentos, não atingiu nada. Ela é totalmente reversível. Está superficial certo? Ainda. Aí ela passa, se a doença, que eu vou falar um pouquinho sobre a causa, atingir o cemento, o osso, a coisa começa a complicar, porque como se fosse o alicerce de um prédio desabando, sim, certo? E ele apresenta mobilidade, até perda do dente em relação a esse problema. O paciente sim, pode estar, por exemplo, com uma coroa de $2.000, certo? Mas se ele tiver, por exemplo, um problema nessa área de sustentação, que é a parte de fundação, ele vai perder o dente com
os $2.000 que ele gastou. E estando ou não a prótese em cima dessa raiz em boas condições, né? Exatamente. Vai perder do mesmo jeito. Vai perder do mesmo jeito. Porque não tem nada para segurar Exatamente. aquele elemento no organismo. É interessante isso. E outra coisa importante também, que a gente tem que trabalhar com a causa, né? Sim. Ô, Carlão, próximo, por favor. Então, a causa... Então, até ia te perguntar sobre isso, né? Exatamente. Aquela história, me falaram para te perguntar. Tá. O que causa as doenças periodontais, né? Tá. E quais são as doenças periodontais mais comuns? E emendando ainda por cima. O que é o tártaro? Então, Que é uma por pergunta exemplo, que todo mundo quer saber, a né? placa bacteriana, na verdade, é um aglomerado de bactérias que vai se aderindo principalmente ao redor da gengiva. Às vezes, é claro... Aí é placa ou é... Aí é placa ainda, né? Placa ainda. Tá. É claro que esse slide está exagerado, tá? Mas eu quis mostrar isso para ver que a placa bacteriana, ela vai... Vocês podem perceber que a gengiva já apresenta sangramento, um volume diferente, a estrutura diferente. Tem odor aí nessa fase? Tem os elementos que... Porque essa bactéria aí se alimenta da proteína. E quando ela alimenta da proteína, ela produz substâncias altamente fétidas, como a cadaverina, butrefina, que são elementos que saem da metabolização dela, da alimentação dos elementos proteicos, tá certo? Aí, se pensar em escovar, vai virar uma piscina de sangue. Exatamente. Mas aí que é a preocupação. Eu gosto de chamar a atenção a isso, porque é o seguinte, se ele chegou a esse ponto, eu sou muito, como é que se fala, muito conservador quando eu falo falha na escovação. Por quê? Às vezes o paciente escova várias vezes por dia, mas sem técnica, com a escova errada, assim, ninguém nunca ensinou. E às vezes também o paciente é negligente, como é nesse caso aí. Sim. Agora, a grande pergunta aí já é o ápice, né? Aí o descuido, a né? pergunta é, se eu pego esse paciente, faço a limpeza na boca dele toda, Sim. e não mudo o jeito dele escovar, o que vai acontecer? Nada. Vai voltar tudo que era normal. Então a participação do paciente é muito importante. Tá. Motivação, né? Exatamente. Para que ele se realmente vista a camisa. Exatamente, porque o trabalho do periodontista é uma coisa difícil, os resultados são só obtidos através da colaboração do paciente, como também da minha semiose. Se ele não escovar direito, ele vai perder dinheiro e tempo. Agora passa mais o próximo, Carlão, por favor. E aí está mais ou menos o que a gente encontra, né? Porque a gente fala placa bacteriana, o que nós estamos vendo são bactérias altamente destruidoras que penetram no tecido, penetram no osso. Então, quando eu escovo o dente, há uma preocupação na eliminação dos alimentos, mas também na eliminação desses agentes bacterianos que são responsáveis pela doença periodontal, que no momento inflama-se a gengiva e aí, a hora que ela penetra no osso, elas têm a capacidade de produzir substâncias que destroem o osso e levam à perda do dente. Aí começa o dente ficar com mobilidade, ficar mole, né? Entendeu? Nessa fase aí também, chamando a atenção do público, né? Nessa fase aí tem o grande problema do mau hálito, né? Nossa, terrível. 90% do mau hálito é relativo à periodontia, tá certo? 10% é tipo refluxo, estômago, mas a grande maioria, adenoide, a grande maioria é em função da placa bacteriana. Da placa bacteriana. Sim. Tá certo? Então, eu como profissional da área, o que eu faço? Eu pego esse paciente, primeiro, ensino ele a escovar. Sim. É uma mudança de hábito, entendeu? Pede as escovas que são necessárias. Hoje, eu só fazer um parênteses, nós vamos na Droga Raia, Droga São Paulo, vimos um monte de escova, um monte de creme dental,
E só quem tem a capacidade de indicar é o profissional. Sim. Não pode ir na onda de... Achar que aquela embalagem é mais bonitinha, isso que é lá, que aquele tal. o dente fica mais branquinho. Tanto Não é existe, que né? no meu consultório eu peço para o paciente trazer as escovas X que eu peço e eu ensino ele a escovar no meu consultório com o espelho. Muito importante, né? Certo? É muito importante. E outra coisa, né, professor? O paciente chega, às vezes ele fica um pouco acanhado, né? Ah, mas ninguém nunca me ensinou isso, eu nunca fiz assim. Ele não tem que ter nascido sabendo, né? Claro, Quem não. deveria ter o cuidado dele orientado foram os profissionais que ele, por onde ele passou Exatamente. anteriormente, né? Exatamente. Que não cuidaram atentamente E da eu, saúde dele. Você está dando a chance de ele recuperar. E eu estou muito criterioso nisso, Sim. entendeu? Chama atenção nos lugares que não está escovando. Até treinar Treina, peço para ele trazer as escovas várias vezes para a gente corrigir erros, ou então ele tirar algumas dúvidas, né? Sim. Em relação à parte da escovação. Entendi. E o tártaro? O que é o tártaro? O tártaro, voltam para mim, por favor. O tártaro nada mais é do que a calcificação do cálcio e fósforo que tem na saliva dessa placa amolecida. Até então ela é mole Ela é ainda. mole. Quando vira tártaro, aí não tem como... Calcifica. Calcifica. Aí não tem como Vira uma remover. pedra. É uma pedra. Pedra na expressão da palavra. Entendi. Ok. Se você puder me responder rapidamente, que nós vamos para um intervalo. Tá. A doença periodontal pode levar à perda do dente, do elemento dentário? Pode. Inclusive, chegam casos no meu consultório irremediáveis já, que já não tem como salvar o dente, que a perda chegou praticamente dente solto. É como se fosse dente de leite. Sim. Então Tá. ele leva a perda do dente. Ok. Professor, vou te pedir um segundinho do seu tempo. Vamos para um rápido intervalo. Voltamos já já. Aguardem. Estamos apresentando Momento da Odontologia. Você conhece o EquipoMaster? Ele é um consultório portátil e completo, composto de aspirador cirúrgico, seringa tríplice e também um micromotor elétrico com LED. Inovação, praticidade e eficiência. Gnatos. Evoluir com confiança. Há mais de 40 anos no mercado, oferecendo aos profissionais da área odontológica o que existe de melhor e com alta tecnologia. E uma grande novidade, o Foto Super Dual. Muito mais praticidade e benefícios para você. Aqui também você encontra o aspirador cirúrgico Sugmaster com alto poder de sucção. Motores cirúrgicos Avante. Já na linha diagnóstico, câmera intraoral e sensores digitais. Venha nos fazer uma visita. Rua 4, esquina da Avenida 13. Telefone 3321-6999. Gnatos. Evoluir com confiança. O melhor equipamento para conservar sua toxina botulínica e outros produtos refrigerados. Gabinete externo em aço e interior em polímero, com porta de vidro duplo, com sistema anti-embaçante, além do isolamento por argônio, que reduz a perda de temperatura pelo vidro. Seu painel interno, com mostrador digital de temperatura de fácil visualização, com botões de ajuste de faixa de temperatura.
Ajuste de temperatura configurável na faixa de mais 16 graus até menos 4 graus. Um sistema inteligente que notifica por SMS e e-mail quando a porta da sua conservadora está aberta ou a temperatura está fora da faixa programada. Nossa conservadora está disponível em 2 modelos: Ságil 37 litros e Ságil 100 litros. Ideais para a sua clínica. Câmara de Conservação Odontológica faz parte dos produtos Gnattus. Produtos que possuem qualidade, tecnologia e tradição no mercado odontológico. A Gnattus é uma das maiores fabricantes de equipamentos odontológicos do mundo. Empresa brasileira, reconhecida mundialmente pela qualidade e inovação de seus produtos. São 40 anos dedicados à pesquisa e ao desenvolvimento, que asseguram conforto e segurança aos profissionais e a seus pacientes, contando com a melhor logística do mercado odontológico e um rápido atendimento. Tem a maior rede de comercialização e distribuição do Brasil. A Gnattus possui o maior portfólio do setor, com características para atender todas as exigências dos profissionais de diferentes especialidades. Hoje, somos considerados um dos expoentes do mercado odontológico. A cada ano inovamos em tecnologia, investimos em pesquisa e desenvolvemos produtos reconhecidos em todo o mundo. Um exemplo de boa administração, transparência e comprometimento. Não arrisque, compre na Gnattus. Gnattus, evoluir com confiança. Voltamos a apresentar Momento da Odontologia. Olá, senhoras e senhores. Estamos retornando no próximo espaço, no próximo intervalo, da Momentos da Odontologia Gnattus. Hoje entrevistando o professor, mestre Marcelo Vieira Silva, que está falando para nós, trazendo esclarecimentos sobre os problemas periodontais. Periodontal em odontologia quer dizer aqueles elementos de sustentação do dente na nossa boca, gengiva, o osso, principalmente, né, os ligamentos periodontais, todo um arcabouço que mantém o nosso dente em condições de uso e de estética também. Professor, como pode ser tratada a doença periodontal e qual a importância do paciente durante o tratamento? Ele tem que ser colaborativo, ele pode ficar na dele sem colaborar muito, como que seria essa parceria profissional? Eu tenho um esqueminha profissional aí. E paciente, né? Carlos, por favor, passa o próximo slide, por favor. Bom, isso aqui é uma coisa simples, né? Só para a gente exemplificar. O que é essa tinta? Essa tinta é para verificar onde está a placa. Tá. Tem paciente que não é tão visível assim. Sim, ele não consegue identificar. O cara fala, eu escovo super bem. Você vai lá, você mostra para ele, faz uma porcentagem e a gente cobra dele, entendeu? Sim. E aí o que acontece? É uma orientação de um paciente que tem 90% de placa. Sim. Não usa fio dental, que dá para ver. E achava que era um exímio escovador. Então, a gente daí é uma maneira de motivar o paciente. É uma maneira de motivar e tem uma porcentagem de você também quantificar para fazer comparações. Então por essa coloração dá para fazer um percentual do índice de placa que aquele paciente tem. Exatamente. Que aí a gente tem o padrão, o início. Sim. Depois a gente vai acompanhando, fazendo surpresinhas para ele. Nas visitas posteriores, você faz a medição e ele vai acompanhando e vai vendo quanto ele vai progredindo na escovação. Ou então ele fala assim, eu estou caprichando muito, você vai lá, pumba, mostra que ele não está caprichando. Que não está caprichando. Também tem essa pegadinha. Pode passar para mim, por favor? Então, aqui, já falando sobre o cálculo, né? Essa imagem da esquerda aqui, tá vendo o dente inferior, né? Por dentro, isso? Por dentro, é o cálculo dental formado. E aquela meia-lua ali em volta do dente, perto da gengiva, é o cálculo. É o cálculo. Aquele não sai mais
Aquilo lá não sai mais. Sem remoção então tem mecânica. o cálculo que é supragengival, pode Que é passar pra para cima. mim, isso. Pode passar. E o Aí. cálculo subgengival, ó, esse dente aí, ó, foi perdido pelo cálculo subgengival. Está para baixo da gengiva. Já abaixo da Que gengiva. ele não que vai- aparece Isso. quando a pessoa abre a boca. E vai destruindo o osso, e tanto é que ele está lá O dente fora. sai inteiro. Sai inteiro, como esse daí. Como você disse anteriormente, como se fosse dente de leite. Exatamente. Inteirinho. E o paciente não acredita, né? Exatamente. Mas como que o meu dente saiu? Não é Pode isso? passar, por favor. O sangramento também, que é Tá. importante a gente falar sobre ele. Mais uma. É importante que a pessoa se conscientize e procure um profissional, Isso. né? Porque é o cirurgião seguinte, é a dentista. pessoa acha isso que eu vejo muito forte sangue. Não. Gengiva saudável não sangra. É o primeiro sinal. Isso é o ponto. Isso. Tem as recessões também, que nós cuidamos. Que a gengiva, Exceções é aquela região não, ali que é onde a gengiva abaixa. afastou. Abaixa. Tá, Às e vezes aparece a raiz. Isso, tem sensibilidade e tal. Pode passar mais Incomoda, né? rapidinho. E Ah lá, o cálculo o lá. cálculo, tá vendo? Ó, vai uma Entre a destruição. gengiva e o dente, né? Isso, pode passar. E aí, eu fiz uma exemplificação, que nós temos uma sonda milimetrada, que ela vai medir o quanto que perdeu de osso. Pode passar. Aí, ó, nesse inicial, a gente pode perceber que tem uma periodontite leve já, com uma pequena destruição já no osso, do lado direito. Sim. Tá comparado com o esquerdo, que está sadio. Tá. Pode passar, aí já vai o osso, uma periodontite moderada, uma E perda já óssea tem maior. cálculo ali em volta da raiz. Isso. E uma periodontite severa que pode passar, que já tá o dente comprometido. Quantos milímetros essa sonda teria que 10 aprofundar? milímetros. Aí já é uma periodontite severa. severa. Bem severa. Tá certo? Tá. O normal é entrar 3 milímetros sem sangramento. E é curável ainda Sim. com 10 milímetros? De- Tem como tratar? É ainda? curável porque é o seguinte, a gente faz 6 pontos de sondagem. Tá? Se um Em dos cada po- dente? Em cada dente. Se um ponto só tem 10, o resto está tudo ok, não tem problema sim. nenhum. Se for tiver tudo com 10, Aí, adeus. já. Pode passar para mim? Isso. Aí, ó, o exame radiográfico mostrando a perda óssea, tá vendo? ó? Do lado direito, metade do osso foi perdido. Onde está escurecido ali, Isso, entre um e dente e outro, não tem osso mais. É isso. Do lado esquerdo é o osso normal. Saudável. Saudável, isso. Tá. Ok. Algumas lesões de boca também pode passar, que a gente já tem que avaliar, que é importante. Sim. E aqui é onde eu queria chegar. O tratamento, ele começa com diagnóstico, prognóstico e pelo é feito um plano de tratamento. Exatamente. E o tratamento periodontal básico, pode passar. O tratamento periodontal básico, que é o que você perguntou que é o que trata, É muito importante. primeiro a motivação. O que é motivação? É tudo, né? A motivação Você é tudo, né? explicar para o paciente, motivar, que ele vai precisar da colaboração dele, que ele escova errado. Aí entra o controle de placa feito por mim e Sim. pelo paciente. Tá. Que é aquela pintura, né? Ali do que Isso, você mostrou anteriormente. Tá certo. A raspagem, que é para remover os tártaros e a mesma placa bacteriana. Tá. E procedimentos complementares que algumas vezes tem uma restauraçãozinha quebrada, que desfiando, que atrapalha ele passar Às o vezes fio não tem dental. contato entre um dente e Isso, outro, tá. entrar Mas no alimento, que é horrível, eu né? diria que a alma do tratamento é o controle da placa, tanto feito por Sim. mim como ele, como a motivação do paciente. O Isso paciente é motivado... 50%. Paciente motivado, sabendo que ele faz parte do tratamento, que ele precisa colaborar, que ele precisa escovar, que inclusive eu desenvolvo uma... A gente, dentista, é um pouco psicólogo, a gente sabe mais ou menos como entrar... Inventor, né? Também. Então, Professor Pardal e então a gente entra na cabeça dele motivando e mostrando, porque eu trabalho muito com espelho, mostro sangramento, placa, então ele faz uma associação que ele está escovando de maneira incorreta. Ok. A primeira coisa é essa. Feito isso... Ele acreditar, né? Isso. Feito isso, tendo motivado, Torna-se mais contornando a fácil. placa, raspando, é o básico. Ok. Alguns casos vão para cirurgia, para enxerto ósseo e tal, mas a grande maioria a gente cura Só com a raspagem, e a motivação na escovação. Exatamente. Tá vendo, pessoal, como é razoavelmente simples o tratamento da gengiva e dos ligamentos periodontais e do osso? Basta motivar e ter um profissional
que queira também, né, realizar o procedimento em condições normais. Professor, uma pergunta aqui também que mandaram te fazer. A doença periodontal, uma boca naquelas condições que você mostrou, né? Por exemplo, ela pode transmitir através do beijo a doença periodontal? Pode passar de uma pessoa para outra? Isso é pergunta interessante. No beijo? Porque muitas pessoas ficam preocupadas, né? Transmite, não transmite? Só para ficar claro, Carlos, volta aquela onde está a placa bacteriana para eu poder explicar rapidamente. Azul. Aquele do dentinho pintado de azul, né? Não, antes. Onde estão as placas, sabe qual que é? Moderada, severa. Não. Onde está as placas mesmo, a placa. Entendi. Achou, Carlão? Aí. Esse aí. Presta atenção. Essas bactérias, elas vão se formando em um ciclo, tá certo? Então, elas vão tornando de aeróbias, que precisam do oxigênio, para anaeróbias. Quanto mais anaeróbia for, mais perigosa ela é. Então, se você beijar uma boca dessa e sua boca for limpa, ele não vai ter onde se desenvolver. Sim. Agora, se a sua boca estiver em condições igual, aí que acontece? Porque uma coisa bem clara, só para exemplificar, que tem uma tese que nós precisamos, são as bactérias periodontopatogênicas. Não são todas as bactérias que causam doença periodontal, são algumas. Sim, então, ainda bem, né? Então, se ele passar alguma delas e ela tiver um ambiente para desenvolver, vai acontecer. Vai transmitir. Agora, se ela não tiver escova a boca, não vai transmitir. Ótimo. Tá vendo, pessoal? Se cuidem. Ô, professor, como a periodontia pode colaborar com a estética quando no sorriso parece muito gengiva? A pessoa sorri, fica aquela linha, né, gengivosa aparecendo, gengival. Então, como que poderia... Tem alguma solução para isso? Tem. Eu tenho tenho às vezes a gente vê tantos sorrisos lindos, né? Dentes maravilhosos, mas você vai fazer o cômputo geral, aparece muita gengiva. Então, isso é uma coisa que incomoda muitas pessoas. E principalmente na mulher, né? Que você percebe que ela... E outra coisa, ela deixa de sorrir, psicologicamente abaixada. Né? Eu tenho um caso aí, se puder rodar, vai ficar bem claro. Aí tem esse caso aí, ó. Então é um caso para exemplificar a sua pergunta. Olha aí, pessoal, o comprimento do dente, hein? Tem duas coisas que incomodam. Isso é o inicial. Tem duas coisas que incomodam. Chegou assim. Que incomodava essa paciente. Usando Primeiro, aparelho. O tamanho dos dentes, usou o aparelho para aproximação. Após a remoção do aparelho, foi feita uma raspagem, tá certo? Pode passar. Raspagem. Sim, só com a raspagem já melhorou. Mas ela queria aumentar mais os dentes. Sim. Então foi feita uma cirurgia, pode passar. Remoção do excesso de gengiva. Certo? Faz uma osteoplastia, mexe um pouquinho no osso. Osteoplastia dá uma repaginada no osso. Já olha como aumentou. Como aumentou? Pode passar, mas ela queria mais ainda, porque tinha os diastemas, e a gente colocou as facetas. Os dentes separados. Os dentes separados, ela queria fechar. Ela fez facetas de porcelana. Então esse é o caso que eu queria mostrar para vocês. Como ela chegou, como ela ficou. Muito bom. Parabéns, professor. Então, a gente tem, só para rapidamente, nós temos na periodontia a parte funcional, que é o tratamento da doença periodontal, mas tem muita coisa estética também envolvida que pode melhorar o sorriso, mudar, às vezes, até a personalidade da pessoa. Com certeza. Em meio social, ela fica um pouco acanhada, não sorri. Eu tenho um caso, só para exemplificar. Só que o nosso tempo estourou. Então, só estourou. Isso. Depois que eu fiz uma cirurgia... Eu vou ter que te trazer mais uma vez. A hora que eu fiz uma cirurgia, a paciente olhou no espelho, ela começou a chorar de emoção, de alegria. Olha que beleza. Mas é para isso mesmo, exatamente, né? Porque a mudança é tão grande. E né? não há preço que pague isso para um público. E não é nada complexo, nada complicado, né? É uma cirurgia de pouco risco, né? E muda a vida da pessoa. Nos nossos últimos segundos, professor, está ali o banner do seu curso, que vai iniciar agora em novembro, na APCD, que é sobre cirurgia periodontal. Você e a professora Eliane Marçom. Nós vamos fazer, Eliane Marçom, nós vamos fazer um curso só sobre cirurgia, tá certo?
onde será feitas essas cirurgias de estéticas. Inclusive, às vezes, os que estão ouvindo podem ir lá procurar... precisa de paciente também, pessoal. Então, para Pode paciente procurar a PCD então para se candidatar. Vai ser vamos colocar assim, um curso só para cirurgia. Tá, visando bem a parte de saúde e a parte estética, né? Entendeu? Então, eu quero desde já te desejar sorte lá nesse novo empreendimento, né? Está com início programado agora para 10 de novembro, na PCD. Os interessados entrem em contato, por favor. E eu quero agora, nesses momentos finais, mais uma vez agradecer a sua disponibilidade, deixar seu tempo, que é precioso, para estar aqui conosco, trazendo essas informações para o nosso público. Tá. Muito obrigado. O programa está sempre à sua disposição. Tá? Demorei para trazer, mas acho que eu vou ter que voltar mais vezes aqui. Com certeza. O Carlão, gente fina. E eu quero te passar nas suas mãos uma lembrancinha lá do Alexandre e do Cristiano, da Gnatos. Muito obrigado. Para que você, que é um cara que é maratonista, então... Eu queria agradecer, estou muito feliz de estar aqui. Eu acho que essa parte que a gente faz assim de ajudar a população, de esclarecer a população é importantíssimo. E você, parabéns pelo seu programa que teve essa iniciativa. Você é suspeito, você é meu amigo. Meu amigo e meu irmão. Muito obrigado. Volte sempre. Fica com Deus. Obrigado. Pessoal, reprise domingo às 14 horas, aqui na Vale TV, canal 32.1 e também pelas redes sociais. Não percam, fiquem com Deus. Até a próxima.